Olá, pessoal! Na semana passada eu mostrei que eu estava lendo um livro para vocês chamado Empresas Feitas para Vencer. E agora, passando da metade do livro, eu me deparei com uma frase que chamou muita atenção. Era uma frase que eu já tinha visto antes, mas ela me chamou muita atenção pelo contexto do mundo que a gente está vivendo hoje. A frase é: a maioria dos homens prefere morrer a pensar, e muitos morrem. Eu não sei se vocês já ouviram falar essa frase ou não, e se vocês conseguem entender qual que é a profundidade delas. E por que eu decidi falar sobre essa frase hoje? Porque se nós olharmos ao nosso redor, a gente vai ver que pouquíssimas pessoas pensam de verdade. Basta ver o imenso número de pessoas que saem por aí debatendo causas sem o menor conhecimento. E aí eu vou citar alguns casos assim que me veio à mente sem pesquisar muito, né? Por exemplo, quem já ouviu aquele canal do Felipe Neto lá, que é um influenciador super famoso e que não tem a menor noção das coisas que fala, não tem o menor conhecimento. E quantas pessoas defendem ele e saem replicando coisas que ele fala por aí, sem ter a menor noção se aquilo tá certo ou errado, né? Simplesmente falam. Outra coisa também que eu vejo muito, as pessoas debatendo sobre capitalismo, sobre socialismo. Mas realmente essas pessoas pensam a respeito do assunto? Realmente elas estudaram a origem da história, o que aconteceu, como que funciona cada regime realmente? Ou elas simplesmente compram uma ideia que a mídia vende e saem falando por aí? Qual que será que é a realidade disso, né? E a minha pergunta para você hoje é: onde está a capacidade das pessoas de pensarem, né? A capacidade delas estudarem, se informarem do que é certo, do que é errado. É muito fácil, né, a gente viver num mundo onde as outras pessoas pensam e você simplesmente segue a boiada, né? É aquela coisa, né? Você bota uma viseira e vai, né? Tipo, vamos com a boiada e eu não quero sair da Matrix, eu não quero ter que pensar. E falando em Matrix, ainda tem um outro assunto que vem de encontro com o tema e ele é muito mais profundo, que é quantas pessoas perderam a capacidade de pensar nas suas próprias vidas, nos seus dilemas diários. Quantas pessoas não conseguem olhar para dentro de si para resolver suas inquietudes? Eu vejo muitas pessoas que, por qualquer desconforto, seja físico ou mental, elas correm no médico e elas se topam de tomar remédio, né? E a dificuldade que elas têm de olhar para dentro de si e ver que muitas vezes a causa daquele desconforto é muito mais mental, emocional do que físico. Só que elas não conseguem parar e pensar e olhar para si, né? Essa frase me fez pensar na quantidade de pessoas que a gente tem no mundo que vive num estado de morte em plena vida, porque simplesmente se negam a pensar. Esse vídeo que eu gravei agora é só para provocar você a pensar cada vez mais, para que você não caia no abismo da morte em vida, para que você não perca o seu brio e, acima de tudo, para que você seja uma pessoa que pense, mas que, antes de tudo, pesquise, estude, se informe em várias fontes e não saia por aí comprando ideias furadas. O nosso mundo realmente precisa de mais pessoas que pensem. Fica aí
a minha sugestão e a minha dica para hoje. Tenham todos uma excelente noite. Um beijão para todo mundo.